Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia a todos. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, estamos aqui de novo. Vontade de rir. Aconteceu umas coisinhas aqui, né? Só quem entrou agora não vai saber, mas tudo bem. Graças a Deus por tudo, né, gente? É tão bom. Para de rir, Gleiva. Oh Deus, Deus Todo-Poderoso, é tão bom, Senhor, estar com os irmãos, é tão bom, Senhor, estarmos juntos, orando, buscando a Tua presença, aprendendo do Senhor. Ó Pai amado, muito obrigado por esse dia, por esta manhã, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam cada manhã, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, um dia lindo, um céu azul. Oh, Senhor, obrigado, Pai amado. Obrigado, Senhor, pelo tempo que passamos dormindo, descansando. E agora, Senhor, estamos aqui de pé para poder orar pelo Senhor, com os irmãos, para falar um pouco da tua palavra, Senhor, e que cada dia mais e mais possamos estar sempre na tua presença, te adorando, te louvando, te bendizendo, Senhor. Abençoa cada irmão que está aqui, abençoa aqueles que estão chegando, aqueles que assistirão depois. Esteja abençoando cada família aqui representada, dando-nos saúde, abençoa aqueles que estão enfermos, abençoa aqueles que estão procurando emprego, que eles consigam emprego. Abençoa todos nós, Senhor. Esteja conosco, com os nossos filhos, netos, sobrinhos, com as esposas, maridos, com todos nós, Senhor, com toda a família, Senhor. Te agradecemos, Senhor, também pela liderança da nossa igreja, pela vida. Abençoa cada um de nós. Abençoa, Senhor, a todos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos pelo nosso país, pela nossa nação, Senhor, que o Senhor esteja estendendo a tua mão poderosa sobre nós, nos dando paz, alegria e cada dia mais fé. Essa é minha oração nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. pastor Evandro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E vamos lá, né, gente? Hoje a gente nós vamos estar falando um pouco, né, continuando sobre a primeira carta de João, no capítulo 3, né? No 3, então nós vamos, aliás, no 3 e vamos estar falando a respeito, né, dos filhos de Deus, filhos do diabo, essas coisas assim que o João escreve aqui para nós, né? Mas antes da gente dar prosseguimento a isso, nós vamos orar agora, né? Porque domingo agora, sábado agora, amanhã a gente volta com o Sábado Luz, né? Então nós vamos orar aí por esse trabalho, né? Para Deus continuar nos abençoando, nos direcionando e, e que estejamos sempre na presença dele, né? E para levar a palavra do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a fé para as crianças e as crianças para suas famílias, né? Então, ô Celim, você pode orar, Celim? Celim como presidente do Lagar. Opa, estamos aqui. Então, vamos orar com você, Celim, né? Que amanhã a gente recomeça o Sábado Luz. Então, vamos orar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus, obrigado, Deus. Sim, ó Pai, porque o Senhor é bom e misericordioso e nos fortaleceu essa manhã, Jesus, mais uma vez. Nos revigorou, nos colocou de pé para buscar o Senhor na primeira hora, para louvar o Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Jesus, porque nós temos essa oportunidade, ó Pai, de colocar nossas petições diante do Senhor, ó Deus. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, esse projeto que é do Sábado Luz, ó Deus. São as pessoas que estão envolvidas, ó Pai, bondosamente, com amor, de coração, ó Pai, os voluntários, ó Deus, que estão envolvidos ali, que prestem esse serviço, ó Deus, para o Senhor, ó Pai, com excelência, com bom grado, com alegria, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus, por essas pessoas que fazem esse trabalho, ó Deus, que ajudam, que quer colaborar, que quer fazer algo para alguém, Jesus, porque esse é o propósito, Deus, servir ao outro, Pai, ser servo, como assim o Senhor diz. Abençoa, Deus, essas crianças que vão ali, ó Pai, que elas possam entender qual que é o propósito, que elas possam ouvir do Senhor, ó Deus, que possa haver alguma transformação, ó Pai, na vida dessas crianças, ó Deus, que são tão bombardeadas, ó Pai, por outro lado, ó Deus.
que não é bom, pelo que não é do Senhor, ó Deus. Mas que ali elas encontrem, ó Deus, uma coisa diferente, ó Pai. Que elas vejam um mundo diferente. Que elas vejam, ó Pai, que existe esperança. Que elas vejam, ó Pai, que existe o Senhor. Que existe outro caminho, ó Pai, que é o Senhor, que é o único. Que o Senhor ajude essas crianças, ó Pai, a entender isso, ó Pai. Que o Senhor ajude esse projeto, Deus. Que o Senhor, ó Deus, sustente esse projeto, ó Pai. Financeiramente, ó Deus, com oração, ó Deus, com as pessoas que trabalham ali, ó Pai. Senhor, está nas suas mãos, ó Deus. É um propósito do Senhor. E que o Senhor, Deus, continue a abençoá-los, que o Senhor continue a sustentar, ó Pai. E que o Senhor fale a essas crianças, ó Pai, através desse projeto, ó Deus. Pela misericórdia do Senhor e pelo amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 excelente. isso Amém, aí. Obrigado. excelente. Amém. Glória a Deus, né? E esse domingo agora, nós vamos ter os 3 próximos domingos no Ministério Infantil, nós vamos estudar com as crianças os livros da Bíblia, né? Aprender junto com elas e a sequência dos livros da Bíblia. Então, assim, eu fiz uma pesquisa para fazer algum. Eu quero, assim, a gente vai fazer uma aula bem dinâmica e divertida também, né? Com alguns jogos e brincadeiras e música, para elas terem, né, em mente, fixar bem, né, a sequência dos livros da Bíblia. Então, eu quero pedir aqui a Kátia. Kátia, você está aí? Para você orar, Kátia? E para esse domingo, né, dos domingos de fevereiro, para que a gente possa estar empenhados, né, em ensinar e aprender também, porque eu não consigo a sequência toda certinha, né? Eu faço um pouco de confusão, mas vai ser muito bom, sabe? Kátia está aí hoje, que possa Estou orar com ela. aqui, posso? Então, Kátia, vamos orar com você, minha irmã, né? Que você também está no Ministério Infantil. Vamos orar com você, então, para que sejam momentos de muito aprendizado, de muita alegria, né? E na Amém. presença do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, nessa manhã, te louvando, Senhor, te agradecendo, Senhor, por todo o bem, por toda a bondade e a misericórdia do Senhor sobre nós, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse ministério, Pai, que o Senhor levantou, o pastor Evandro, Senhor, e assim os irmãos, ó Pai, e as irmãs, para nos ajudar, Senhor, a ensinar, Deus eterno, as tuas crianças, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por cada criança que nasce, que cresce no nosso meio, e que o Senhor nos dê capacidade, Jesus, do céu, Senhor, para ensinar, Senhor, as nossas crianças, ó Pai, no caminho, Pai, que se deve andar, Pai. E o caminho, Pai, é o Senhor, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que as nossas crianças, ó Pai, tenham alegria, Senhor, no coração, Pai, de aprender mais do Senhor, Pai, de aprender da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor vai capacitando elas, ó Pai, desde já, Senhor, na Tua palavra, Senhor, no Teu amor, Jesus, que elas sejam, Senhor, testemunhas, ó Pai, desde pequenos, ó Pai, do do Teu amor, Pai, testemunhando a Tua palavra, ensinando outros, ó Pai, em nome de Jesus, que desde já o Senhor vai levantando, Senhor, e capacitando, Senhor, crianças do nosso meio, Senhor, para que sejam evangelistas, pastores, ó Pai, que tenham esse amor pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde cada criança, Senhor. Que o Senhor cubra elas com Teu precioso sangue, Jesus, guardando e livrando, Senhor, de todo mal, Senhor, e das coisas, ó Pai, desse mundo. Que elas tenham mais amor no Senhor, Pai, do que amor nas coisas desse mundo, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por esse ministério, que o Senhor dê capacidade, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, cada professor, Jesus, para ensinar, Senhor, as nossas crianças, ó Pai. Ensinar o que é certo, Pai, que é a Tua palavra, Pai, o Teu amor. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos, ó Pai, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 Cátia. Kátia. amém, amém. Amém. Bom, então, pastor Frank está aí? Nós vamos orar agora pelos jovens, né? Vai ter um acampamento aí, no final de fevereiro, início de março, não é isso? Vamos orar. O Frank está aí hoje? Eu não sei. Bom dia. Vocês estão Oi, me aí. ouvindo bem? Muito bem, Bererém, bem, bem. Frank, meu irmão querido, vamos Tá orar com você por esse bom. acampamento, né?
para que seja uma bênção, para que seja um despertar grande no coração dos jovens, né? Que seja tudo que Deus está preparando aí, que seja, vai ser maravilhoso, né? Porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Então vamos orar com você, meu irmão. Amém. 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 Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pela tua graça, tua misericórdia, tua bondade, tua paciência comigo, com meus irmãos. E eu quero te agradecer, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade e pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado. Em especial, Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por cada jovem, Pai, que nós temos na nossa igreja. Eu te agradeço, Senhor, por cada coração. E eu te peço, Pai querido, que o Senhor os toque de maneira profunda, de maneira marcante, para que eles nunca mais sejam os mesmos, Pai, em nome de Jesus. E, Pai querido, quero te pedir também, no nome de Jesus, que esse tempo juntos ali, né, nesse acampamento, nesse retiro, nesse acampamento de carnaval, eles possam ter um encontro com o Senhor, Pai. Não nas atividades, não somente no relacionamento, mas um encontro genuíno com o Senhor, com a palavra, os tocando, os moldando, os transformando, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço que realmente o Senhor nos dê as estratégias corretas, as palavras corretas, a unção, o óleo, a sensibilidade, para que possamos ver em cada um essas preciosidades que eles são, não desprezá-los, mas sermos assertivos, intencionais, intensos, para que nós possamos ser esse canal, Pai, de bênção na vida de cada um deles, Deus. Abençoe a equipe também, que já estão trabalhando e pensando e programando, organizando, para que eles possam ser tocados também, Pai. Tocados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, e assim continuarmos a caminhada, Pai. Que seja tempo de acampamento uma página bonita, uma página de encontros, uma página especial, para que durante a caminhada, a jornada, ela seja uma inspiração para que eles não venham se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para continuarem, para nós continuarmos firmes nas promessas do Senhor e na tua presença, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Agradecido por essa oportunidade e confiante de que os teus planos serão cumpridos na vida de todos, Deus. É isso que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. pastor Fábio. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Então agora nós vamos orar com uma turminha que às vezes assim, não se lembra muito dentro da igreja, que são os idosos, né? Eu estou até pensando aqui num dia a gente fazer alguma coisa com os idosos. Tô separando umas brincadeiras bem interessantes que todo mundo, que todos os idosos podem fazer. E eu quero ter esse momento, sabe? Acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom para a igreja, muito bom, né? Então, Cirlei, você como nosso mestre, né? Como é que fala assim? Você não é o mais idoso, né? A dona Elaine acho Não, que eu é a não mais sou. idosa, não Sou o é? A dona terceiro. Elaine, não é? A dona Elaine, não é? A mais Dona idosa? José, Dona Elaine, Dona Elci. Sou o quarto. É. Mas você, então, representando, né? Eu também já faço parte dos idosos, né? É Também dos homens, eu sou mais 65. velho. Então, assim, vamos orar, né? Por nós, pelos idosos, né? Pelos vovôs, os bisavós e tal, né? Vamos orar por nós, para que Deus nos dê força, nos dê saúde, né? Em nome de Jesus. Vamos lá com você, meu irmão. Amém. Oh Deus, muito obrigado, Deus, porque, segundo a tua santa e bendita e soberana vontade, o Senhor permite que sejamos longevos, ó Deus, que alcançamos uma idade cronológica quase que acima do que está lá no Salmo 90,
E sabemos que, segundo ali está escrito, que a partir de 70, 80 é canseiro e enfado. Mas eu creio, papai, que nós, os idosos acima de 60 anos, que pertencemos a essa igreja BID, não nos sentimos assim. Eu me sinto muito bem, mesmo com algumas comorbidades, algumas limitações. Eu tenho certeza que meus irmãos também, nessa faixa etária, se sentem assim mesmo, com algumas dores, algumas dificuldades, algumas limitações, porque a tua palavra, a tua presença, a esperança em Jesus nos dá vigor, vigor de espírito, que sempre buscamos o conhecimento do Senhor, conhecê-lo mais. Que o Senhor ocupe a nossa mente, o nosso coração, e isso nos dá vigor, isso nos dá força, isso nos faz corajosos. Obrigado, Deus, por todos aqueles, papai, que, segundo se diz, idosos acima de 60 anos, estamos ainda na ativa, ativa no teu reino, e muitos ativa em ocupações seculares, aí como o bonde, e aposentado, mas trabalha, feito um leão. Obrigado, papai, porque isso nos dá essa oportunidade de sermos exemplos para outras pessoas, que não seja para nós, não seja para mim, que não seja voltado para o meu eu, mas que seja voltado para fora, conforme o pastor Marcelo pregou esses dias e nos ensinou a respeito de uma igreja profana, ou seja, profana no sentido de ser uma igreja para fora, e somos um corpo para fora. Por isso que a igreja Vide, a missão Vide é uma igreja missionária, uma igreja que busca mandar o melhor para fora do nosso gueto confessional, do nosso local bonito, lindo que o Senhor nos deu. E também preparar crianças, crianças que, como é dito, em situação de vulnerabilidade, são as nossas, que são muito bem dotadas de família, financeiramente comem bem, bebem bem, dormem bem, mas crianças que não têm essa oportunidade. E a BID tem essa pegada, esse chamado. Pô, muito obrigado por isso, Deus. Que nós, os idosos, papai, para além da saúde que todos querem, claro, nós estejamos com os olhos postos no reino, a cada dia aprendendo a não nos tornando velhos tolos e caducos, mas tornando idosos sábios da tua sabedoria, sabedoria do Espírito Santo, que conheçamos bem a palavra, que manejemos bem a palavra, papai, e assim possamos ainda no ocaso da vida, papai, possamos produzir fruto do Espírito em todas as suas manifestações, conforme Gálatas 5 prescreve ali, papai. Muito obrigado por nos ter sustentado, amparado, mantido com vida. É claro, como Paulo disse, e o pastor Leão fala também, e eu também penso assim, muitos pensam, que melhor seria estar com o Senhor Jesus. Mas por causa não da família, não de mim próprio, mas para aquilo que o Senhor pode fazer através de mim como ferramentas, sem qualidades, mas qualificadas pelo Espírito Santo, pelo Senhor, operarmos de uma forma eficiente, assertiva, intencional, como disse o Evandro, papai, para fora, para outras pessoas, que esse seja o sentido. Essa é a minha oração, te louvando, glorificando o teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Sirlei. Amém. É isso aí. Foi. É isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um outro grupo na igreja também que a gente precisa estar orando muito, cuidar, né? Que são as mães solos, né? Como temos a Gleiva, temos a Angélica, a Sheila, que não é fácil, né? E pai solo, né? Como era o Marcelo, agora hoje, graças a Deus, né? Deus deu uma companheira para ele, né? Mas não é fácil, né, gente? Eu vejo a Sheila ali, que eu estou fazendo
2 vezes por semana eu faço exercício físico lá com ela, né? A luta dela não é fácil, não, né, Gleiva? Então, Gleiva, eu vou chamar você, minha irmã. Você que está dentro disso aí, né? Orar por essas mulheres, por homens também, né? Tem muitos homens, tem muitos pais solos também, né? Orar para que Deus dê sabedoria, né? Dê discernimento, dê paz, né? De espírito, para que possa dirigir, né? A família, né? Porque não é fácil um só, né? Então, os dois equilibram a família, né? Os dois juntos. Mas pedir a misericórdia de Deus em nome de Jesus, né? Então, vamos lá com você, minha irmã. Amém. Amém, Senhor. Pai, como é difícil, Senhor, como é difícil para mim, Senhor, falar sobre esse assunto, Pai. Ainda é dolorido, dói ainda, Pai, dói. Eu entendo, ó Pai, que é uma missão que o Senhor deu a mim, creio que o Senhor deu a Sheila, creio que o Senhor deu a Angélica, e os demais que a gente nem sabe, nem conhece, Senhor, que tem essa missão, Pai. Eu entendo, ó Deus, que em tudo, Senhor, o Senhor tem propósito. Mesmo a gente não entendendo, ó Deus, mesmo a gente não aceitando, ó Deus, eu falo de mim mesma, Pai. Como foi difícil, ó Deus, todos esses 7 anos, ó Pai. Buscando resposta em Ti, ó Deus, o porquê de tudo isso, o porquê, Senhor. Mas o Senhor, com a Tua bondade, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, o Senhor responde, o Senhor responde, mesmo que demore, o Senhor responde, porque o Senhor é um Pai que ama, o Senhor é um Pai que cuida, cuida de mim, cuida do Isaac, cuida do Conrado, cuida das filhas da Sheila, cuida dos nossos corações, ó Deus, os corações das mulheres, ó Deus, que são tão feridos, ó Pai, são tão machucados, Senhor. Senhor, eu te peço, continua, ó Deus, a nos sustentar, continua, ó Deus, a nos guiar, ó Deus, na tua palavra, Senhor, porque se a gente se firmar, ó Deus, na tua palavra, a gente consegue, ó Deus, vencer um dia de cada vez. A gente consegue vencer assim, como diz a tua palavra, Senhor. Cada dia o seu mal, Pai. Eu te peço, ó Deus, fortalece os nossos corações como mulheres do Senhor, como mulheres que buscam tudo, todas as orientações da nossa vida em Ti, Pai. Nos ajuda, nos fortalece. Fortalece, ó Deus, aquelas que ainda virão para o nosso meio, Senhor. Eu sei que ainda virão tantas mulheres assim, com as mesmas histórias que a nossa, Senhor. Eu te peço, ó Deus, me prepara, me capacita. Capacita também as minhas irmãs, ó Deus, para ajudar essas mulheres, Senhor. Essas mulheres que o Senhor vai trazer, ó Deus, para o nosso meio, Senhor. Para a igreja do Senhor. Eu te peço, ó Deus, e também, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, mais amor, mais compreensão aos corações dos homens da nossa igreja, dos homens que o Senhor coloca de alguma forma nos nossos caminhos, ó Deus, para que eles tenham cuidado, Senhor, para que eles cuidem das suas mulheres e das outras também, Pai. Nós entendemos, ó Deus, que nós somos emoção mesmo, nós somos sentimento, ó Deus, mas é o Senhor que cuida. Mas também deu essa missão para eles, ó Pai, para cuidar das suas esposas, assim como diz lá em Efésios 5, Senhor. Essa passagem de Efésios 5, Deus, ela tem atravessado a minha alma e o meu coração essa semana, Senhor. Tem doído dentro de mim. Mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem cuidado e tem ajudado e vai nos dar, vai dar a mim discernimento para aprender, Senhor, para aprender, porque eu quero aprender. Eu quero aprender do Senhor, porque o Senhor ensina, o Senhor cuida, o Senhor ama. Assim como o Senhor me disse esses dias, que esse pai que está de braços abertos, ó Deus, cuidando de cada um dos seus filhos, Pai, independente de como ele esteja por dentro, Senhor, de como esteja o seu coração. Eu te peço, Senhor, continua a nos abraçar, continua a cuidar de cada um de nós, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, ó Deus, com muito temor e tremor diante de Ti, Pai. Amém, amém, amém.
Amém. Amém, Gleba. Glória a Amém. Deus. Amém. Isso aí, Gleiba. Deus abençoe. Vamos seguindo, então, gente. Então, vamos orar agora. Vamos orar agora pelos enfermos, né? Nós temos aí uma lista de enfermos, temos a Nicole, né? Que todo dia o Jonathan manda o relatório, né? Do que, como é que ela está, e eu coloco lá tanto no grupo de oração como no grupo da Vide, né? Do WhatsApp. E a Adriane também, né? A Hanna, o Cirleizinho, o Isaac, a Lu, né, Luciene, a esposa do Isaac, e tantos outros irmãos, irmãs, né, que estão passando por algum problema de saúde. Então, eu gostaria de orar hoje com o pastor Alain. Pastor Alain, vamos orar pelos enfermos com você, pastor Alain? Em nome de Jesus? Vamos, Vamos lá. tá bom. Senhor amado, nosso Deus, nosso querido Pai, nosso Salvador, nosso Redentor, Criador dos céus e da terra, dono da igreja, Criador da vida, dono da nossa própria vida, Senhor. Muito obrigado por tantos benefícios que o Senhor tem enxertado nas nossas vidas, colocado dentro dos nossos corações, dos nossos corpos, inclusive, dos nossos espíritos, das nossas almas. Obrigado porque temos a plena convicção, certeza absoluta de que no Senhor nós temos as saídas das fontes e as fontes da vida, em todos os aspectos. Agora, Senhor, colocamos diante de Ti todos esses nomes que o Evandro citou aqui como exemplos, e também aqueles outros que estão nessa nossa lista, aqui principalmente David, e é por eles que nós oramos agora, para que o Senhor manifeste o teu poder, a tua glória, a tua bondade, a tua vontade, e que o Senhor cure muitos, ó Senhor, como o Senhor fez enquanto andava lá pelas terras de Israel. Mas hoje o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E o Senhor deseja o bem de cada um de nós, mesmo que tenhamos dificuldades físicas que nos abalam tanto, que nos impedem de mobilidade, de comer bem, de dormir bem, de estar com bem-estar durante o dia todo. Mesmo com tudo isso, Senhor, o nosso tesouro, o nosso depósito, a nossa confiança, a nossa salvação, o nosso alvo é o Senhor Jesus. Então, por favor, como o Bonde mesmo cita, muito bem citado, se for para estar aqui na terra, que o Senhor nos cure, em nome de Jesus, e se for para ir para o céu, que o Senhor nos cure definitivamente. Mas tudo que o Senhor fizer, em tudo nós te daremos glórias, glórias e glórias, porque só o Senhor merece. Mas te pedimos, aqui como esse grupo de oração, que o Senhor, a partir da Nicole, por exemplo, que é, aos nossos olhos, alguma coisa muito difícil, aos olhos da medicina, muito difícil, mas nós confiamos que o Senhor fará a tua vontade prevalecer. E a tua vontade é acima da nossa vontade, porque o Senhor é soberano e sabe tudo de todos. Obrigado, Pai. Faz assim, cura muito, Senhor, ou para a terra ou para o céu. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Amém, pastor Alain. bênção, né? E vamos lá, né, gente? Então, hoje, vamos ler aqui 1 João 3, do 4 até o 17, até o 18, né? Isso. Então, vamos lá. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado.
Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Isso é bem forte, né, gente? Que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, né? Não se espante se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, né? O que que João está dizendo aqui, né? João fala aqui em relação sobre o pecado, né? Em relação com Deus e amor ao próximo, né? Quando nós não amamos, quando nós odiamos o nosso irmão, ele está dizendo aqui que somos assassinos, né? E isso é muito sério. Então, nós precisamos praticar e viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não podemos viver só de palavra. Ah, meu irmão, eu te amo, meu irmão. Mas quando esse irmão está precisando de algo, você arruma qualquer desculpa, sendo que você poderia ajudá-lo e você não ajuda. Então, não vamos viver só de palavras, mas de atitudes, né? E aqui fala sobre o pecado, né? O pecado, o que que é o pecado? A desobediência à lei de Deus, né? Então, nós sabemos, nós conhecemos toda a história, a trajetória desde Adão e Eva, né? Que acabou separando, né? Deus visitava Adão e Eva todos os dias ali no jardim, e quando o pecado entrou, aí houve essa separação. E é assim que o pecado faz na vida da gente, ele nos separa de Deus. Quando estamos em pecado, vivendo em pecado, a gente não consegue nem pegar na Bíblia, não consegue orar, né? Não tem paz, porque o pecado tira a paz, tira a alegria, né? Então, o pecado ele separa as pessoas de Deus. O pecado é uma rejeição aos padrões de Deus, né? Então, quando nós pecamos, nós nos escondemos, como Adão e Eva, né? Aí, ai, tomara que o pastor não me ligue, ai, tomara que, né? A pessoa quer fugir de todas as maneiras, quer fugir, não vai mais à igreja, começa a arrumar desculpa daqui, desculpa dali, né? Então, quando a pessoa está em pecado, ela, em vez de buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, ela busca sempre fazer as suas vontades, os seus desejos, saciar os seus desejos. E os nossos desejos são muito complicados quando a gente está longe de Deus, porque vai cada vez mais nos afastar e a gente vai se lamear e vai se sujar tudo novamente, né? E aí, em 1 João 3 também, o apóstolo nos apresenta, né, quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí as pessoas costumam dizer, ah, todo mundo é filho de Deus, né? Deus é amor, todo mundo é filho de Deus. E não é assim, né? Nós sabemos que não é assim.
João ensina que quem é filho de Deus é aquele que obedece a palavra. É aquele que tem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. É aquele que crê que Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse são os filhos de Deus. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que não permanece na palavra de Deus, que não gosta das coisas de Deus, esse não pode, não é filho de Deus, não tem como ser filho de Deus, porque o que ele pratica? Ele pratica as obras do inferno, as obras do inimigo, né? Os filhos do diabo são aqueles que resistem à verdade de Deus, sendo enganadores, mentirosos, levianos, né? Praticando tudo aquilo que Satanás pratica. Segundo Jesus, as pessoas cuja conduta é marcada pela malícia, engano, violência e mentira, essas são pessoas que são tidas como filhos do diabo, né? Filhos espirituais do diabo, porque faz as coisas conforme o diabo gosta, né? Nós estamos agora prestes a ter o carnaval. O que que acontece no carnaval, né, gente? Nós sabemos. São coisas horríveis, né? Como que uma pessoa dessa que vai para um carnaval, que pratica tudo aquilo, pode dizer que é filho de Deus, se ele não está na luz, se ele não emana a luz do Senhor? Não tem como. Então, nós, como filhos do Senhor, filhos de Deus, nós temos que fazer a obra de Deus, levar a mensagem salvadora de Jesus a essas pessoas, levar a mensagem salvadora de Jesus para aquelas pessoas que estão na escuridão. Não podemos viver só de palavras, né, meus irmãos? Temos que viver de prática, né? Temos que viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor. Tornamos-nos filhos de Deus quando somos salvos, porque somos adotados à família do Senhor. Amém? Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos direcionando, fazendo com que nós cada vez mais possamos praticar a obra do Senhor, para que possamos levar a luz do Senhor às pessoas que estão na escuridão. Então vamos refletir sobre isso, né? Eu marquei algumas passagens aqui também, que você pode aí depois está olhando, Romanos 6, de 11 a 14, fala que o pecado não pode ter domínio sobre nós, né? Também nós temos Romanos 6, 2, como viveremos ainda no pecado para os que para ele morremos, né? Gálatas 4, 5 e 6, Efésios 1, 5, Romanos 8, 14, 17, né? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Então, nós não podemos viver mais na escravidão do pecado. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que cada vez mais possamos buscar essa presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas e testemunharmos dele onde quer que o Senhor nos levar. Bom dia para todos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.